Dar uma boa noite de novo. Of, of, Oficialmente agora, boa noite para todos e todas. Nós estamos no nosso quarto encontro e hoje a gente vai trabalhar as perguntas Gini. Então, a semana passada nós fizemos uma vivência e hoje a gente vai entender essas perguntas Gini e esse roteiro de pergunta que vai fazer parte lá do plano de ação de vocês. Então, claro que também vai fazer parte ali da implementação de vocês, tá? Boa noite, pessoal que está chegando. Nossa reunião hoje ela está dividida em 5 momentos. A gente tem o acolhimento, depois relembrando, a gente vai relembrar algumas coisas que já foram vistas, os conceitos importantes, o em ação, que é o momento que vocês vão preencher a parte do plano de ação de vocês, e para concluir, tá? Então, eu vou iniciar aqui com o acolhimento de vocês. O nosso acolhimento hoje é através de uma enquete que foi preparada ali no Quizzes, né? E a pergunta é a seguinte: como você começou a se interessar por literatura? Então, eu vou colocar para vocês um link aí no chat. Esse link, ele vai direcionar vocês ao jogo, ao Quizzes. É só uma perguntinha, bem rapidinho de responder. Vou colocar novamente porque tem pessoas entrando, mas é bem rapidinho de responder. Então, vocês vão acessar esse link do Quizzes, responder essa questão, tá? Vou dar aí uns minutinhos para que vocês façam isso. O pessoal que entrou também acessa esse link que eu coloquei aí no chat para responder a questão do Quizzes. Pessoal que está chegando agora, eu coloquei o link de um quizzes. É uma perguntinha só, mas faz parte do nosso acolhimento, tá? Então, eu vou colocar novamente para o pessoal que está chegando agora o link do quizzes. Já coloquei aí no chat, tá? Vocês podem acessar e responder. Oi, eu não sei se eu estou fazendo, Gesi, alguma coisa errada, mas ele está dizendo que está aguardando o host iniciar o jogo. Ah, peraí, então que ele vai pedir para iniciar. Peraí. O meu também está acontecendo a mesma coisa. Para mim, eu já tinha deixado iniciado, né? Olha lá, mas... Para mim também tá assim, professora. Eu já vou iniciar, tá? Entrem no jogo para eu poder colocar começar para vocês, por favor. Para que vocês entrarem, que aparecer aqui, daí eu já coloco iniciar. Cessaram? Opa!
Deu certo, gente, ou não? Para mim, não. O meu também não. Para mim também não. Vou colocar outro link. Aí vocês Continua a mesma mensagem, professora. É, porque ele pede para vocês acessarem para depois eu dar o começar. Acessa por esse link que eu coloquei agora. Vamos ver se vai dar certo. Ah. Agora deu? Agora sim. Agora vocês apareceram aqui também. Aqui, ó, Dani, Marley, Juliane, Ana, Kellen, Lenice, Alcione, Gerson. Tem gente que não entrou ainda. Já tem gente que respondeu. É uma pergunta só? Uma pergunta só. Como começou a se interessar por literatura? Só essa pergunta. Só 11 pessoas responderam até agora. Vou dar mais um minutinho aí para vocês responderem. Só clicar na resposta e finalizar, tá? Geise, o meu não entrou, não consegui, mas eu respondo depois. Vamos lá, eu vou mostrar o relatório, então, aqui, com o número que ele está me dando. Ok, ó, a Josi respondeu ali que foi por conta da professora do ensino médio. Maria, você não está ouvindo nada? Mas deu certo já no teu retorno? Vou colocar aqui para vocês o relatório, compartilhar aqui com vocês. Olha só, aqui na nossa pesquisa rápida, nós tivemos, então, deixa eu mostrar aqui, 8 Professora, pessoas. para mim não apareceu nada, não consegui, não entendi, não estava tudo em inglês, não deu para responder nada, não entendi nada. É um quiz, gente. Então vamos lá, vou retornar aqui com vocês. É importante que vocês me falam para eu poder. Eu vou colocar o link novamente aí no chat. Esse link que está aí no chat, vocês vão dar um clique e ele vai direcionar vocês diretamente para cá, para essa página do jogo, tá? E você só clica em participar. Claro que daí, se você não estiver logado, o meu caiu direto aqui porque eu estou logada. Se você não estiver logada, você precisa fazer o teu login com o teu @escola. Esse quiz que a gente usou aqui é o mesmo quiz que é dado nas escolas
que vocês lançam as atividades para os alunos, tá? É o mesmo. Não tem diferença nenhuma daquele quizzes lá dos nossos alunos. Então, vocês precisam daí acessar. Se você não tiver logado, aqui do lado vai aparecer para você fazer login, você clica, loga com o teu @escola. Depois que você logar com o teu @escola, vai aparecer aqui, ó, o código do nosso jogo, aí é só clicar em participar. Clicou em participar, realmente, ó, agora já deu inválido, porque eu acho que já encerrou ali. Mas clicou em participar, ele já vai colocar vocês direto no jogo, tá? Deixa eu só abrir aqui para vocês. O meu link era outro. Era para aparecer assim para vocês. E aí vocês clicavam em começar. Clicou em começar, ele vai levar vocês direto aqui para a pergunta, tá? Que você faria ali do jogo de vocês. Enfim, o meu não tá dando aqui agora, porque eu entrei com o meu login e eu tô com ele aberto aqui editado. Mas era só para vocês responderem uma única questão, que era a questão de como vocês começaram a gostar de literatura. Professor, o meu não está dando certo, está dando código inválido. Renata, é porque eu coloquei tempo para a gente participar, para não demorar muito essa sessão inicial. Aí acabou o tempo. Ah, então tá bom. Daí deu inválido, tá? Por isso que ele está dando inválido. Mas a gente vai conversar aqui agora já com as respostas que a gente tem ali, tá? Então, o que nós tivemos aqui? Ó? Nós tivemos 8 respostas dizendo que passou a se interessar pela literatura por causa da indicação da escola ou do professor. 2 pessoas respondeu porque vi filmes baseados em livros. Nós temos uma outra resposta por indicação de comentários de amigo, por causa de algum autor que se identificou, e 4 por influência dos pais ou parentes. Percebam, aqui, ó, o número de resposta em relação a pais ou parentes, ele ainda é grande. Até porque na nossa época, né, a gente voltar um pouquinho atrás, não estar no mesmo tempo dos nossos adolescentes, os pais indicavam bastante ali para que a gente lesse, a leitura dentro de casa era muito falada. Hoje a gente vê que houve, né, aconteceu uma diminuição disso dentro da família. Então, a escola, né, ou algo influenciado pelo professor, é o que ganha ali e que está em primeiro lugar. Então, esse nosso início é para a gente entender como é importante a influência da escola e principalmente do professor no gosto do aluno ou do adolescente ali, dos nossos jovens, a iniciar nesse ramo da leitura, né? E a gente fala isso até mesmo lá no nosso ensino infantil, quando as professoras começam a mostrar para os nossos alunos o que é um livro, a contar as histórias. Tem aluno que escuta a história pela primeira vez lá no ensino infantil, vê um livro pela primeira vez lá no ensino infantil. Então, a escola, o professor, principalmente, ele é a peça principal desse despertar e de se interessar ali pela literatura, né? E isso é comprovado através de pesquisa. Se nós observarmos aqui, nesse quadro que eu trouxe para vocês, deixa eu tentar deixar ele um pouco maior aí para vocês, vamos ver se dá. Deu para aumentar um pouquinho, né? Nós podemos verificar ali, ó, que 52 das pessoas que responderam, essa pesquisa foi realizada em 2019, ela se interessou pela literatura a partir da escola, ou de um professor ou de uma professora, né? E se a gente for ver, ó, influência por amigos, por exemplo, ó, 41 pessoas, né? E se a gente for verificar nesse mesmo gráfico, ali, deixa eu ver, por influência de algum outro parente, que seria pais, né? Enfim,
a gente tem ali, ó, 28%. Então, esse número de relação da família diminuiu, né? O de amigos até aumentou, mas da família diminuiu. Mas a grande influência ainda continua sendo quem? A escola e os professores. Então, isso é muito importante para nós entendermos, né, que essa pesquisa ela foi feita há alguns anos atrás, mas que ela retrata bem ainda o nosso momento, de como eu consigo, onde eu consigo, né, a iniciar ali o meu gosto pela literatura. Até aqui em cima tem por influência da mãe ou responsável feminino. Então, o responsável feminino ou a mãe também influencia bastante, ó, 32%. Então, é uma pesquisa bem legal para que a gente pense e reflita ali a importância do papel do professor como uma das principais, né, ou a principal referência de literatura para os nossos estudantes. E isso é tão importante, e é tão importante saber esses dados, é claro que a gente já sabe, mesmo não tendo uma pesquisa, assim, as coisas, a gente tem algo comprovado, isso é tão importante para a gente ir para a sala de aula realmente sustentado, sabendo que aquilo que nós estamos fazendo, aquilo que nós estamos falando para os nossos jovens, para as nossas crianças, os livros que nós estamos indicando para a leitura, pode colocar esse aluno ou essa aluna no mundo da literatura. Então, isso é muito importante a gente entender que não é só mais uma indicação de um professor, mas sim que a gente pode colocar esse aluno ali no mundo da leitura. É por isso que é tão importante hoje a leitura na nossa disciplina, que é a disciplina de redação e leitura. Bom, na reunião, passei rapidinho, na reunião anterior, então, o que nós vivenciamos? Nós vivenciamos na reunião anterior uma roda de conversa com a metodologia DIME. Então, o que a gente fez? Mesmo que virtualmente, todos nós juntos falamos de um conto que nós fizemos a leitura. E quando a gente chegou a falar, então, desse momento, e nós estávamos ali naquele momento, nós seguimos um roteiro, não sei se vocês perceberam que foi seguido um roteiro, e que vocês estavam participando e conversando sobre aquela leitura. E todos, praticamente todos vocês, falaram um pouquinho, tiveram oportunidade de falar aquilo que vocês pensaram sobre a leitura realizada. Então, vocês disseram, muitas vezes ali, que acharam muito interessante a personagem principal, que era a Tecelã, gostaram da postura dela, da atitude, da ideia feminista que ela trouxe. Vocês também falaram que não gostaram da postura do marido, da maneira como ele manipulou, né? Vocês colocaram, então, diversas questões em relação àquele texto. Alguns se identificaram com a nossa realidade. Vocês até citaram exemplos, né, de identificação com a nossa realidade, com o nosso trabalho. Então, o que aconteceu? Esse enfoque fez com que vocês comunicassem coisas e percepções diferentes um do outro de um mesmo texto. Então, é isso que o DIME faz. O papel do DIME é fazer com que o nosso aluno se comunique, fale sem medo, né, sobre as impressões que ele teve de uma obra, de uma forma tanto crítica quanto reflexiva. E, para isso, o papel do professor é fundamental. A mediação do professor para o DIME é que vai fazer a total diferença na hora de vocês executarem o círculo de leitura. E aí, o que vocês acham que eu coloquei aqui, ó? Uma das palavras que mais inibe a conversação é o porquê. Por que vocês acham que essa palavra porquê inibe a conversação? Eu queria que um de vocês agora participasse, ou mais de um, dizendo, vocês têm ideia do porquê? A palavra porquê, a expressão porquê,
ela inibe os nossos alunos no momento da comunicação? Vamos lá, gente, vamos participar. Eu gosto que vocês falem, não gosto só de ficar falando. Essa turma é 10. Essa turma vale palminhas. Então, vamos falando. Porque talvez quando você faz o porquê para uma pessoa, vai gerar um julgamento. Às vezes, a minha resposta, eu fico com medo de dar minha resposta, porque não sei se é a resposta que o outro quer esperar, né? Está esperando, né? Até eu fico inibida aqui, professora, com o porquê, né? Exatamente, o porquê ele acaba nos gerando um julgamento, né? Até está escrito ali, né? Eu fiz a pergunta, mas deixei colocado ali para vocês. Realmente, esse porquê, ele inibe, porque a gente fica pensando, né? A gente fala uma coisa, aí vem alguém, mas por quê? Você fala, poxa vida, por quê? Talvez eu não pensei nessa resposta. Eu não estruturei uma resposta para responder o porquê dessa questão. Por isso que ela é tão inibidora, né? Então, o aluno, ele acaba ficando, nesse momento, ele fala, poxa vida, mas logo a professora quer que eu explique mais, eu não sei, talvez ele não tenha mais o que falar, ou talvez ele se envergonhe de falar um pouco mais, e aí isso acaba inibindo a participação dos nossos alunos. Então, o porquê e o problema do porquê, e a gente vai sempre lembrar que no DIME nós não vamos utilizar essa expressão. Por quê? Jamais vocês vão utilizar dentro do DIME a expressão porquê. Diga, Antônio. Olá, pessoal, boa noite. Pois é, professor, essa pergunta muitas vezes ela é inevitável não fazer, né? Mas eu acho sim, professor, que às vezes a leitura é muito superficial, né? É apenas uma leitura, daí a gente não consegue ter uma visão assim mais... e depende de cada aluno também, né? Aqueles que já são leitores, já que têm uma trajetória, esses conseguem, né, dar esse porquê com mais facilidade, com mais naturalidade. Mas aqueles que são os enrolão da leitura, né, que fazem de conta, né, aí é esses que têm a dificuldade de falar o porquê, né, de tentar, né, buscar relações da leitura que fez. Sim, o porquê... tem N motivos porque o porquê inibe, né, Antônio? E uma das coisas que a gente vai ter que entender, e eu sei que é difícil, porque no dia que eu estava fazendo, a semana passada, com vocês, e a minha tutora falou, não falem porque a vontade que eu tinha quando vocês me davam uma resposta era de virar e falar assim, mas por que você achou isso? E eu não podia, então eu acabava chamando uma outra pessoa e fazendo uma outra pergunta para que eu não fizesse a pergunta por quê. E vocês vão perceber que quando você não faz o porquê, você consegue aprofundar muito mais os alunos, você consegue dar um maior aprofundamento ali naquela conversação que você está tendo. Esse detalhe de alguns alunos que enrolam e não lê, professor, eles podem até enrolar e não ler, mas dentro do DIME, eles vão ter que saber, eles vão ter que ter lido. Então, inicialmente, nós, professores, já vamos ter que dizer, olha, a atividade que nós vamos fazer, você tem que ter lido. Se você não leu, você, né, enfim, porque ele não vai conseguir explorar e fazer parte ali de todo aquele momento da conversação. Então, ele precisa ter lido de verdade, porque só assim ele vai conseguir responder as perguntas ali que faz parte da nossa, né, do nosso roteiro de conversação. Então, esse porquê, ele soa agressivo, ele tem um tom examinador, parece que eu estou querendo examinar se a pessoa está sabendo mesmo do que está falando. Ele envolve um todo, né? E aquele que não leu não vai saber responder como um todo. Ele não oferece ajuda, parece que eu fui colocada sozinha no meio de um círculo e estou sendo lá julgada, como a professora disse, né? Apontaram para mim o dedo e falaram por quê, né? E eu estou sozinha no mundo para responder essa questão. Ele induz a uma única resposta e detalhe, o aluno fica muito perdido, exatamente uma resposta
correta quando a gente pergunta o porquê. Eu tenho que acertar, eu tenho que dar a resposta correta, né? E, na realidade, quando a gente está no momento de conversação, não existe resposta correta. Porque um pode gostar do livro, o outro pode odiar, o outro pode achar mais ou menos, um pode fazer uma crítica mais aprofundada, o outro uma crítica menos aprofundada, o outro pode fazer uma crítica muito positiva sobre o livro. Então, assim, não precisa, não tem aquela resposta correta, né? Os sentidos, eles são dados pelo leitor, e cada leitor tem a sua vivência, tem o seu conhecimento, tem o seu contexto, então cada leitor vai se identificar com o texto diferentemente, não vai ter a mesma identificação, né? Eu entendi exatamente a mesma coisa, esse texto para mim foi exatamente da mesma forma que foi ali para o meu colega, né? Então não vai ter muito isso. Então a gente precisa entender que o Jimmy, ele veio para evitar a pergunta por quê. Quando o Chambers fez essa estratégia, Jimmy, que foi uma estratégia estudada, era uma estratégia científica, que foram feitos testes, né, e que deram muito certo, o Chambers, ele aplicou essa estratégia na literatura espanhola. Ele trabalhou com a literatura espanhola, e é por isso que o nome da estratégia é Jimmy, porque Jimmy seria, numa tradução meio que literal ali, diga-me, né? Só que, para o português, nós não vamos traduzir como diga-me, né? Porque se eu ficar, por exemplo, lá dentro da roda de conversa, olha, diga-me isso, diga-me aquilo, talvez não soa tão bacana assim. Então, nós podemos traduzir esse Jimmy como conte-me, né? Conte-me mais. Eu não vou perguntar o porquê. Conte-me mais sobre essa sua ideia. Conte-me mais sobre esse personagem que você está falando. Já deixo, tá, Josi? Conte-me mais sobre essa relação, sobre isso que você viu, né, dentro dessa leitura. Então, esse conte-me mais é exatamente a tradução que nós precisamos entender para o Jimmy. E ele evita exatamente essa questão do porquê. Pode falar, Josi. Ou seja, eu acredito que a gente tem que utilizar o porquê quando a pergunta ela não foi bem elaborada. Então, se a gente começa a elaborar perguntas mais significativas, a gente deixa de utilizar o porquê. Quando a gente trabalha com texto, leitura e interpretação, e a gente precisa criar as perguntas, a gente vê o quão é difícil criar uma pergunta que realmente vai tentar chegar no objetivo, né? Então, trabalhar com a literatura, eu acredito que se a gente pensar nas perguntas como ponto de partida e ponto de chegada, a gente deixa de utilizar esse porquê. Seria isso? Sim. Na realidade, o porquê ele não vai caber aqui, porque você não tem. Parabéns pela resposta, Josi. Então, o diga-me ou o conte-me, ele vai acabar fazendo com que você proporcione melhor o quê? O diálogo, que é aquilo que a gente quer numa roda de conversa, né? O que seria mais constrangedor? Eu falar assim para você, por que você gostou desse personagem? Ou dizer para você, conte-me mais sobre esse personagem. Sou até mais leve, né? Eu falo assim que a questão fica até mais assim, nossa, parece que a professora está sendo tão legal comigo, né? Tão bacana comigo, e mais intimista ali, onde você realmente deixa o seu aluno ficar mais à vontade e fazer parte daquele momento. Por isso que nós vamos ter que entender que esse porquê não vai poder fazer parte dos nossos roteiros de pergunta, tá? Pode falar, Gerson. Muito interessante. Assim, a leitura, ela traz experiência, né? E, assim, traz muitas experiências. Daí a importância também de você fazer a leitura de vários livros. Se a gente parasse a leitura, né, se o meu único livro fosse A Moça Tecelã, é bem provável que eu teria uma única visão do casamento, por exemplo, né?
Se eu perguntasse para o aluno, olha, a visão de casamento sua é a mesma visão, né, da situação ocorrida em A Moça Tecelã, né? O casamento, ele oprime mesmo, enfim. Né? Agora, é importante ele ter outras visões, né? Para ampliar também os horizontes dele. Então, assim, a literatura, ela tem esse caráter dialógico, né? Ela vai e vem, né? À medida que ela vem, ela não volta vazia, né? Então, ela vai me preenchendo, né? Os livros, eles vão se tornando parte da nossa personalidade. Daí a importância do aluno, ele entrar na história, entender a história, e é claro, o professor, ele tem que ser esse artista para fazer com que ele consiga, né, surfar em determinados livros, né? Que aparentemente possa não ter nem interesse para ele, né? Mas você vai ter que achar os caminhos, encontrar os caminhos ali para quê. Exatamente, Gerson. Sabe que você deu um gatilho ali muito importante quando você falou assim, que a gente não pode só dar uma versão, tem que dar outras visões também. Perceba, quando a gente falou lá da seleção, por isso que é importante que o professor faça a seleção, mesmo que na tua classe, o aluno, eles não estão lendo o mesmo livro, digamos que a tua turma está lendo 4 tipos de livros diferentes, mas na tua seleção inicial, quando você começou a trabalhar a seleção com eles, você trouxe textos, livros que se complementam, que têm ali a mesma temática, você pode fazer a discussão num grande grupo, mesmo sendo de livros diferentes. Entende? E aí você consegue ter um diálogo a mais, porque você tem visões diferentes. Cada livro traz uma perspectiva. Já pensou? A Moça Tecelã, ela trouxe a perspectiva da mulher. Se nós tivéssemos um outro livro que, de repente, trouxesse ali a perspectiva masculina, um outro que trouxesse uma outra relação de uma mulher, ensino médio já pode ser trabalhado, por exemplo, de uma mulher prostituta, no outro trouxesse uma outra relação, eu acho que na hora da discussão isso acrescentaria, né? Porque cada um ia ter o seu enfoque de acordo com o entendimento do livro que leu, estando dentro da mesma temática. Josi? Só para complementar o que você disse, Geise, isso a gente percebe porque a proposta do Redação, agora ela é vinculada a uma leitura que a gente faz no Leia Paraná. Então, o aluno tem que conseguir fazer essa ligação de gênero com texto, né? Então, realmente, então, tem que trabalhar esse dialogismo, tem que trabalhar essa temática que o aluno traz de casa e aquilo que agrega na vida dele, né? Então, nada é parado, tudo tem que ter um dinamismo e provocar um crescimento e uma criação nova. Então, redação e leitura, eles trabalham juntos nessa perspectiva. Exatamente. De que hoje, querendo, né, mesmo que a gente não queira trabalhar assim, já é algo que está sendo colocado para que nós possamos fazer essas pontes, vamos dizer assim, né? Essas interligações entre textos, gêneros textuais, aquilo que eu já conheço, a minha vivência, né, o meu contexto. E eu sempre falo que uma boa escrita, primeiro, para você escrever, você precisa ter o que escrever. E como é que eu vou ter o que escrever se eu não tive nenhuma leitura, nenhum conhecimento, nenhum contato anteriormente, né? Não adianta eu ter para quem escrever e o que escrever, e como escrever. Eu preciso ter o que escrever. E a segunda, e isso o Geraldo fala bastante, né? E eu gosto muito de Geraldo. E a segunda ideia é que eu tenho que ter o que escrever e eu tenho que ter vontade de escrever, né? Então é aquilo assim, eu tenho que ter o que dizer e vontade de dizer aquilo, né? E quando a gente vai para essa conversação, a gente acaba dando isso para o aluno, vontade dele de dizer aquilo. Então, quando você propõe depois uma escrita, ele fala, opa, mas eu discuti, eu já falei, eu já tenho o que falar, e eu também posso dizer, porque agora eu domino, né? Então, a gente vê que uma coisa ali realmente colabora com a outra. Então, o círculo conversacional, gente, ele veio para isso, né? E assim, ali fala assim, ó, o mediador deve formular tipos de perguntas que ajudem os leitores a descobrir o texto e a compartilhar a sua compreensão. E é exatamente isso. É por isso que o porquê
ele não é o único modo de começar a fazer uma investigação e não é a única forma de você tirar isso do aluno, né? Você pode, no lugar do porquê, dizer o que significa isso, mas do que se fala realmente, né? O que o autor quer dizer, eu já acho mais inibidor, mas se você entrar num contexto do aluno, de repente, o que o autor quer dizer, eu percebo que às vezes quando a gente fala assim, o que o autor quis dizer? Opa, então não é a minha ideia sobre texto, é a ideia do autor, né? E aí a gente fala, gente, mas será que é para o aluno ter a ideia do autor? Ou é para ele dizer para nós os sentidos que ele conseguiu na leitura dele? É para ele dizer os sentidos que ele conseguiu na leitura dele. Até porque, quando nós estudamos, pelo menos quando eu fiz a minha faculdade, foi muito pautado em cima disso. O que o autor quis dizer? Qual é o sentido do autor? Nós trabalhávamos os poemas, né, lá desde, né, dos poemas de amigo, de amor, de escárnio, mas qual é o sentido? Depois veio o romantismo, né, ali depois antes veio Camões, mas qual o sentido? E era hiper difícil de entender, porque a linguagem era bem rebuscada. Depois do romantismo, a linguagem já era mais fácil, mas também, qual é o sentido? Chegamos no simbolismo, qual o sentido? Enfim, viemos para o modernismo, qual o sentido? Então, isso faz parte da nossa trajetória acadêmica, achar que perguntar, né, o que o autor quer dizer, qual é o sentido do texto, você está fazendo com que o aluno compreenda e interprete. Na realidade, quem pode dizer qual é o sentido de fato quando o autor quis escrever aquilo? Será que nós somos capazes de inferir de fato o que o autor quis dizer? E aí eu vou citar para vocês algo que eu ouvi de uma outra professora, quando ela falou de uma reportagem do autor que escreveu aquele poema que a gente está cansado de repetir no nosso dia a dia, que eu falei que ele já virou, ao invés de um poema, ele já virou ali, como que se fala, Oh, meu Deus, hoje as palavras não estão vindo, provérbios, já virou um provérbio ali para a gente, né? Que é quando a gente fala ali das pedras do caminho, né? Encontrei uma pedra no meio do caminho e tantas vezes repetido, mas o que era essa pedra no meio do caminho? E se a gente for levar de interpretação, eu lembro que uma vez eu fiz uma atividade e escrevi 2 páginas achando que o autor estava falando um significado em relação a essas pedras, né, as pedras do meio do caminho. E, na realidade, quando a gente vê uma reportagem bem antiga, lê uma reportagem antiga do Carlos Drummond de Andrade, a gente percebe que ele não quis dizer nada, que simplesmente ele criou um poema porque ele só encontrou uma pedra no meio do caminho, e era só isso e mais nada, né? Então, quantos sentidos a gente tenta colocar em algo, mas a gente não sabe realmente qual é o sentido real do negócio, da situação. A gente tenta interpretar, a gente tem a visão de professor hoje. No passado, nós tivemos as nossas visões de alunos sobre um texto, por isso que cada vez que você lê um texto, você acaba colocando um sentido diferente, entendendo um pouco mais, compreendendo, se aprofundando, e os nossos alunos também. Então, por isso que é importante a gente entender que nesse mundo, nesse círculo conversacional, eu preciso deixar o aluno dizer aquilo que ele entendeu. Só isso. Não vou falar, olha, você tem que chegar no significado do autor. Não. O nosso propósito é fazer com que o aluno nos diga o que ele entendeu. E para que ele nos diga o que ele entendeu, a gente tem um caminho a percorrer. Primeiro é preciso falar estimular os nossos alunos, e não falar, né? Que eles digam aquilo que eles sabem. Digam o óbvio. O óbvio. O que é o óbvio, né? É ele dizer o óbvio, porque a partir do óbvio é que os caminhos vão se abrindo para que você consiga buscar outros aprofundamentos para a leitura, para aquilo que o aluno já leu, para aquilo que o leitor já leu. Às vezes, né, o óbvio ele traz para nós situações que nem sempre
O óbvio que é para um é óbvio para o outro. Aquilo, por exemplo, que é óbvio para mim, professor, como mediador, talvez não seja o óbvio para o meu aluno. Mas eu preciso estimular o aluno a dizer o que é óbvio para ele. Por exemplo, ele não sabe nada do texto. Então, qual é o título do livro? É algo que é bem óbvio. Se o aluno não falar de cabeça, você ainda estimula. Pode ler, não tem problema. Mas me diga, qual é o título? Fala, Gerson. Então, você está falando muito bem, Gesinelli. O aluno ele tem que ter as experiências dele, né? Ele tem que enxergar com os olhos livres, né? E às vezes, naquela ânsia de colocar alguma atividade, ou de pedir o feedback, a gente enche de atividades, né? Pensando mais no nosso ponto de vista, e esquece que o aluno também tem as suas próprias experiências, né? De repente, essa pedra do Drummond poderia ser o quê? Poderia ser as ruas de Foz do Iguaçu, que estão cheias de pedras, ou então o governo que só atrapalha, né? Não sei. Quer dizer, a pedra poderia ser qualquer coisa, né? Não só as dificuldades, né? A estrada seria a vida e blá, 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 mas poderia ser qualquer outra coisa. Vai da experiência dele, né? A partir da experiência, ele vai fazer as associações ali. Exatamente. E aí, a gente acaba dando mais legitimidade para aquilo que o aluno fala. Ele vai ter o quê? Menos medo, né? E ele vai se sentir mais à vontade para falar, porque ele sabe que ele não vai ter que chegar na resposta correta, no sentido correto, né? E assim, gente, o aluno ele vai falar. E você, professor, o que você acha? Outra coisa que nós vamos aprender também, não responda. Se o aluno te perguntar qual é o subeneal, o que você pensa, não responda. Responda ele com uma outra pergunta, ou chame um outro colega, faça uma outra pergunta, mas não responda, não coloque o seu ponto de vista. Por quê? Porque quando você coloca o seu ponto de vista, o outro aluno que ainda não falou, ele fala, poxa, entendi tudo errado do livro. Não é assim? O professor, querendo ou não, ele é tido como aquele detentor de saber, não, ele sabe tudo. Querendo ou não, o aluno se inspira, ele acha que nós sabemos mais do que ele. Por isso que é importante, quando a gente se colocar como mediador, a gente ter uma postura que nem sempre o mediador sabe mais do que aquele que leu o livro. Nós somos professores, talvez nós não tenhamos lido o livro todo. Mas o nosso aluno, se não todos, mas ali alguns, ou não sei, a maioria, leu. Então, eles sabem mais do que a gente. Então, o mediador, ele tem que ter esse entendimento. Ele tem que se colocar numa posição que ele não sabe mais do que o leitor, mesmo que ele leu tudo. Se ele leu tudo, ótimo, ele vai ter um domínio maior ainda para dar sequência ali nas questões. Mas ele tem que ter dentro dele de que quem sabe mais é aquele que leu. E qual que é o nosso foco aqui? Fazer com que o aluno fale. Então, eu não posso, como mediador, saber mais. Quem sabe mais do que eu é o aluno que leu. É o meu leitor, né? Todos nós somos leitores. Então, o mediador, ele só vai mediar uma conversa. Ele só vai estar junto, né? Mas ele não pode se pôr no lugar de quem sabe mais. Isso é algo que nós temos que pensar. Então, a gente precisa esperar, mostrar interesse quando o aluno fala, porque talvez você faz uma pergunta e o aluno demora um pouco para falar. Espere, tenha calma, tenha paciência. Você pode até motivar ele de outras formas, né? Tentar fazer com que ele consiga um insight de falar aquilo, mas tenha paciência. Quando ele estiver falando, mostre interesse, escute, sintetize. Isso, professor, você pode fazer. Sintetizar o que eles falaram. Por exemplo, eu vou dar um exemplo da semana passada. Por exemplo, uma pessoa, uma professora, falou que achou a Tecelã com uma atitude fantástica. Gostou muito da atitude que ela teve. A outra disse que
achou que ela era a personagem principal. Você pode retomar. Olha como falou fulano, falou Beltrano, tipo, olha como falou o Gerson, como falou a Madalena. A Tecelã, ela era uma mulher de atitude. Então, isso faz a gente entender que nós precisamos também tomar conta da nossa... Mas só retomando, nunca colocando ideias novas, sempre retomando o que já foi dito, e aí você pega o gancho, faz a próxima pergunta, chama o próximo aluno, ou deixa a próxima pergunta solta para ver quem vai responder, tá? Mas você vai na sequência fazendo essa próxima pergunta. Então, você pode sintetizar isso. Então, diante disso que o Antônio falou e disso que a Juliana falou, nós entendemos que... E você, fulano, você pode me dizer o que você entendeu? Como era a tua visão antes? Como ficou a tua visão ao final do livro? Enfim, você vai complementando, né? Com uma outra pergunta. Isso faz com que você esteja mostrando o principal, sempre, o principal do que está sendo falado, mas você não está colocando a sua posição. Então, sempre é assim. Eu posso retomar e mostrar o principal do que foi falado, até porque vai tendo a roda e vai se compilando várias coisas. Talvez tenha algo que você acha importante que um aluno falou, então você pode sintetizar e trazer à tona, mas nunca marcar o seu posicionamento. Aquilo que você pensa sobre, o que você acha, o que você entende. Sempre deixar para que o aluno continue complementando. Isso é muito importante no DIME, tá? Então, você que vai ser o mediador da conversação, nunca se imponha, tá? Não vai se impor. Isso é legal, né? Porque quando a gente tem ali, ó, sua leitura, então você não se impõe, não se coloca. Lembre-se que a descoberta agora, quem sabe isso, quem vai interpretar, quem vai falar sobre, são os nossos alunos. Eu estou falando bastante, eu tenho que correr, porque senão não vai dar tempo de eu dar toda a atividade para vocês. Vamos lá. Bom, como que nós vamos iniciar, então, a nossa discussão? A nossa discussão, geralmente, a gente começa pelas 4 perguntas básicas. E as 4 perguntas básicas, gente, são essas que estão aí. O que gostou? O que não gostou? Algo te surpreendeu? Notou algum padrão? Então, essas são as 4 perguntinhas básicas. É a partir dessas perguntas que vocês vão começar a roda de conversa. Então, antes da roda de conversa, é importante que vocês já coloquem essas perguntas para que os seus alunos respondam. Por exemplo, você pode pedir para eles responderem lá no quadro, com uma palavra ou uma expressão. Que gostou? Coloca aí o que você mais gostou. Personagem tal, fulano, tal atitude, coisa bem curta. Todos os alunos vão lá no quadro colocar o que gostou. O que não gostou, todos os alunos vão no quadro colocar o que não gostou. Ou você pode dar uma folha de sulfite e eles escreverem na sulfite o que gostou, o que não gostou. Pode levar canetinha, se na escola tiver canetinha para eles escreverem maior. E vocês colam depois, ou recolhem ali, né? E verifiquem quais são as coisas ali similares que apareceram. E aí você já consegue tirar dessas 4 perguntas uma temática para você dar continuidade lá no círculo de leitura. Então, o círculo de leitura, na realidade, ele só vai iniciar depois das 4 perguntas. Entenderam? Primeiro, os alunos têm que responder essas perguntas. Por quê? Lembra que eu fiz as 4 perguntas para vocês no chat a semana passada? Porque eu queria saber de vocês as impressões iniciais. Até eu falei assim, ó, vocês podem responder bem curtinho. Teve gente que respondeu um pouco mais, já fez reflexões mais aprofundadas. Mas, enfim, eu consegui perceber ali o que é que vocês tinham achado do livro. Então, isso já me deu o tom, já me deu o tema, para eu começar a seguir com o meu roteiro que vem na sequência. Então, é importante que vocês façam isso.
primeiro tem uma visão do que o aluno sabe, do que o aluno conhece, daquilo que ele gostou, daquilo que ele não gostou. Não precisa saber o porquê ele gostou, nem o porquê ele não gostou. Enfim, você só vai valorizar, porque daí depois você já consegue lá no círculo mediar a partir daquelas respostas iniciais que você já teve dos alunos, tá? Então, é muito importante, ó. Se você não conseguir, eu não consegui, professora, atirar um tema ou um tom ali para iniciar a minha roda de conversa a partir dessas perguntas. Eu não consegui, eu não tive tempo, não deu tempo, eu já precisei fazer o círculo de conversa, a roda de conversa. Se acontecer alguma coisa que você não consiga tirar esse tema, ou eles responderam, mas responderam muito sem nexo, não deu muito certo, vocês iniciam com essas mesmas perguntas o círculo de leitura. Mas se você já conseguiu perceber o que foi que o aluno está dizendo, qual é a temática que ele está mais interpretando ali daquele texto, aí você já inicia a partir daquele tema que está mais visual nas respostas. Se não, você inicia com as perguntas básicas no círculo, tá? Mas para você aprofundar mais, como isso aqui já foi aplicado e já tem toda uma teoria pronta, lá na roda de conversa, é melhor você já começar a partir da temática, já saber qual é a sequência que você vai dar, tá? Professora, posso interromper agora? Fazer uma pergunta? Pode. Professora, então, eu fiz a seleção de livros com o primeiro ano de formação de docente. Nós escolhemos 2 livros. Como que eu vou fazer isso? Eu vou fazer vou dividir eles em 2 grupos, e daí eu faço essas perguntas. Como que vai ser? Agora fiquei meio perdida. As perguntinhas iniciais aí que eu coloquei para vocês, que são essas básicas, eles vão responder no individual, independente se são 2 ou 3 livros, tá? Importante, você pode fazer 2 rodas, tá? 2 grupos. Eles podem sentar um ao lado do outro, mas você sabe que você está direcionando a pergunta para um e a pergunta para outro, tá? Ou 3, até se foram 3 livros. Se for do mesmo assunto, não precisa. Você pode fazer um grande grupo e as suas perguntas, aí você perguntas mais direcionadas ao contexto, à interpretação. Então, você consegue, de um mesmo assunto, ir tirando. Porque sempre você vai falando, no seu livro, como que é essa ideia? Como que traz a ideia da mulher no teu livro? Como você entendeu a ideia da mulher no seu livro? Como que a sua personagem se apresenta no livro? Então, você consegue, através de perguntas básicas, se for ali do mesmo tema, trabalhar em um único círculo, tá? Mas as perguntas básicas têm que ser individual, para você saber a percepção de cada um e entender o que é que eles vão, de onde você pode dar continuidade ali para o seu. Pode falar, Josi. Geise, eu fiz essas perguntas também, igual a professora Kelly, na escolha do livro com os 8º anos. Então, primeiramente, eu pré-selecionei alguns livros que eu achei interessante trabalhar no 3º TRI, pensando já nas propostas de produção de texto. E desses textos, eu li somente a sinopse. E aí eu falei assim, então, analisando isso daqui, qual desses vocês gostaram? Aí levantavam a mão. Qual desses vocês não gostaram? A gente já excluíam. Qual desses a gente pode fazer uma leitura aprofundada? Então, essa atividade que eu fiz já no começo do trimestre, já seria essa, elencando o tema da discussão? Não, por quê? Porque agora eles vão ter que falar do livro. Porque percebe que a sinopse não tem todo o enredo. E quando eles vão para o livro, eles se aprofundam mais. De repente, eles até gostaram da sinopse, mas não gostaram da leitura. E eles podem dizer, não gostei do enredo, não gostei da história, entendeu? Então, pode mudar. Por isso que é importante que você faça novamente antes da roda de conversa. Tá? Tá bom. Bom, depois que você fez aquelas 4 perguntinhas básicas, aí sim, a gente vai para a roda de conversa,
E aí, na roda de conversa, nós temos 3 segmentos, que são as perguntas básicas, as perguntas gerais e as perguntas especiais. Lá no material de vocês, eu já deixei esse material de apoio com os 4 tipos de perguntas ali, Jimmy, para vocês. Aquele material não significa que vocês vão lá copiar igualzinho as perguntas que estão lá, mas foi um roteiro preparado para ajudar você, professor, a preparar o seu roteiro. Talvez você nem vá utilizar todas aquelas perguntas que estão lá, tá? Por isso tem que ter muito o olhar de vocês. Eu vou abrir aqui e vou colocar para vocês também já o link. Vou colocar para vocês o link aí no nosso chat para que vocês me acompanhem. Quem já quiser abrir, quiser acompanhar, se não, o link também depois vocês encontram lá no material da nossa aula de hoje, tá? Deixa eu só fechar agora aqui o meu compartilhamento que eu copiei. Bom, olha só, o que nós temos aqui? Eu vou deixar maior aqui esse texto para nós. Acho que dá para deixar um pouquinho maior. Aí. Então, esse arquivo é um arquivo só de apoio, ele está compartilhado só como leitura, tá? Então, vocês vão perceber que vocês não conseguem fazer alteração nele, tá? Aí, para vocês realizarem de vocês, precisam criar ali o arquivo de vocês. Mas, ó, ele já tem uma observaçãozinha ali no início, ó. A seguinte lista está pensada para apoio ao trabalho do professor e não deve ser mostrada aos estudantes. Detalhe, de forma alguma você vai dar essas questões para os estudantes. Essas questões é só o apoio para você, professor, que será o mediador da roda de conversa. Cuidado, ela não deve ser usada mecanicamente. Então, não é para você começar uma e ir seguindo. Às vezes, de acordo com o que um aluno responde, você faz aquela síntese e acaba pulando por uma pergunta que está lá no fim. Tá? Você que tem que sentir isso na hora da roda de conversa. Você pode estar com a folha ali, estar visualizando tudo, mas na hora da roda de conversa, ou deixar no Chromebook ou no notebook aberto, né? Mas na hora da roda de conversa, você, professor, vai vendo o que cabe para a sequência da conversa, tá? Temos, então, a pergunta principal. Olha só, as perguntas principais são as básicas que eu coloquei lá, né? Teve algo que você gostou desse conto? E aí vocês estão vendo que eu tenho uma pergunta principal e depois, dentro dessa pergunta principal, eu tenho uma ramificaçãozinha ali, né? O que lhe chamou a atenção especialmente? Então, por exemplo, teve algo que você não gostou neste conto? Ah, eu não gostei quando a personagem fez isso, isso, isso. Você pode complementar. Ah, é? Que legal. Mas tem alguma coisa que chamou em especial a sua atenção? Você dá essa continuidade para o aluno. E sempre percebendo que você não está fazendo aquela pergunta. Você coloca num tom de conversa. Ah, você gostaria que tivesse outras coisas? Né? E aí você dá aquela continuidade e aquele aprofundamento ao que o aluno inicialmente falou. Se ele já foi bem aprofundado, você pode fazer a outra pergunta para o grupo. Teve algo que vocês não gostaram? Aí se um responde, outro responde. Aí se alguém talvez dá uma resposta mais diferente, você pode, né? Então, olha, você falou isso. E quais foram as partes que te aborreceu? Ou você pulou alguma parte, você conseguiu ler tudo, ou você pulou, deixou de ler, aí você vai indagando de acordo com aquilo que eles forem respondendo para você. Então, esse início são as questões básicas, tá? Teve algo que te intrigou? Algo estranho? Isso quando você iniciar com a questão básica. Lembra que eu falei que quando a gente iniciar, eles já responderam isso para você, você já sabe qual é o tom da tua roda de conversa? Isso aqui é para quem
quem não conseguiu fazer essas rodas básicas e vai iniciar lá o círculo com as perguntas básicas, tá? Aí depois nós temos as perguntas gerais. As perguntas gerais, ele vai falar ali do quê? Ó? A primeira vez lendo o livro. Mas antes de ler, o que tipo de livro pensou que seria? Que tipo de livro você pensou que seria? Do que ele trataria? Tá vendo que é uma pergunta? O aluno responde, eu pensei que ele ia tratar de uma tecelã que trabalhava com isso e ela tecia, e daí um dia uma outra menina foi lá e furou o dedo lá no... Né, já estou querendo colocar a Bela Adormecida aqui, mas enfim, só uma historinha ali para a gente entender. Você pode complementar, mas o que é que fez você pensar assim? Teve alguma coisa no livro que te chamou a atenção e fez você pensar dessa forma? Então, você pode fazendo essa pergunta e ir aprofundando, tá? É claro que quando você vai fazer as perguntas gerais, a maior você faz para todo mundo, então, de acordo, um aluno respondeu, você viu que dá para dar uma continuidade, você coloca. Às vezes, na resposta do aluno, ele já responde para você que ele leu outros livros que pareciam, ele já até responde para você que dessa vez foi diferente a leitura dele. E aí, o que acontece? Você faz uma síntese do que ele falou, nunca dando a sua opinião, e vai lá para a próxima pergunta. Ó. Você não precisa fazer a pergunta que ele já respondeu. Você vai para outra. Entenderam? Porque senão vai ficando ali muito repetitivo. Eu fiz bem longo a semana passada com vocês, e aí eu fui mais detalhista, acabei perguntando coisas que até vocês já tinham falado, que era para a gente entender um pouquinho, e a gente tinha o tempo todo para a nossa vivência, tá? Aqui não. Se o aluno já respondeu, então vamos tentar ir lá para uma outra pergunta, ok? Pode falar, Josi. Pode falar. Sem som. Vou beber água. Aí, tá me ouvindo? Tá ouvindo, Geise? Sim, estou ouvindo. Tá. Deixa eu fazer uma pergunta, então. Eu posso utilizar essa não é metodologia, o Jimmy, em 3 etapas. Inclusive, até com as mesmas perguntas, por exemplo, no começo, para escolher o livro, no meio, na roda de conversa, para ver até o que ele está achando até então, e no final da leitura, no final, né, do trimestre, para ver se teve mudança de opinião ou de interpretação do aluno. Poderia fazer assim? Sim, importante que você faça essa roda de conversa de aprofundamento final, tá? Bom, vamos lá. Enfim, então aqui são os grupos das questões básicas. Vocês viram que são bastante questões, então talvez vocês nem utilizem todas, vocês vão olhar, talvez vocês queiram criar outras questões que sejam mais aprofundadas em relação ao livro que os seus alunos estejam lendo, tá? Por isso que vocês precisam adaptar. Lembra que a minha pergunta não tem fale o que o autor quis dizer, não tem porquê em nenhuma delas. São perguntas que você consegue fazer indo conversando. Tipo, conte-me mais, diga-me mais, e aí você vai enredando isso dentro da conversa, ali na roda de conversa. E nós temos aqui o grupo das questões especiais, que elas vão ficar geralmente ali por último, né? Mas essas questões especiais, elas tratam ali um pouquinho da estrutura dos textos, dos contos, né? Que às vezes é tão importante, mas ela não fala isso. Ela não fala, olha, o espaço é isso, qual é o espaço. Ela cobra essas questões de uma forma bem fácil do aluno entender e de te responder. Por exemplo, você acha que a escola, o conto transcorreu em quanto tempo? Ou seja, quanto tempo você acha que levou para acontecer essa história se ela fosse real? Você acha que ela foi ali, transcorreu ali numa hora, 2 horas, 1 mês, né? Enfim,
fomos falando das coisas na mesma ordem das coisas que aconteceram. Olha lá, para saber se né, uma história que começa pelo fim ou que começa pelo começo, né, média res, enfim. Então, você não vai levar esses nomes para o aluno agora. Você vai fazer ele te dizer, você percebeu se a história começa na ordem que aconteceu, ou se eles começam contando algo primeiro e depois volta a contar a história. A gente tem muito isso nos filmes, né, nas séries, que começa lá no final e depois volta todo o tempo e começa de novo, né? Enfim. Então, você pode ir fazendo essas perguntas especiais, aí que faz parte de conhecer, então, um conhecimento mais aprofundado ali dessas questões, né? Onde você fala do personagem, você acaba falando um pouquinho, sobre o narrador, né? Quem estava contando a história? Eu não perguntei quem era o narrador. Se o narrador era onisciente, se o narrador era observador, se era em primeira pessoa. Claro que muitas vezes o aluno já vai te falar. Aqui eu ainda coloco, né? Está escrito em primeira pessoa, mas eu não falo. O narrador é em primeira pessoa. Eu pergunto se está escrito em primeira pessoa, né? Enfim, e o aluno vai dizendo toda essa percepção que ele tem, né? O que você... Essa pergunta eu acho maravilhosa. Eu acho que o mais difícil é o aluno, às vezes, perceber se o narrador é onisciente ou observador, né? E aí, assim, o que você pensa ou sente o narrador da história sobre os personagens? Você acha que ele está próximo, que ele está distante? Como que a gente sabe? Por que você acha que ele está ali, tão próximo do personagem? O que foi que você leu, ouviu ou entendeu que fez você pensar dessa forma? Então, enfim, e a gente vai fazendo toda essa conversa. Perceba que o aluno aqui, ele se sentiu tão à vontade que quando você chega nessa parte aqui das questões especiais, ele já vai estar à vontade para falar, tá? Mesmo a gente sabendo que são questões mais específicas ali sobre o gênero, sobre a narrativa, enfim. Bom, a experiência no uso constante de Jimmy mostra que, com o tempo, a estrutura de interação já está na memória, ou seja, a gente memoriza. Então, deixa-se de suar a listagem estrutural e começamos a perceber mais atentamente as perguntas que os alunos criam e as usamos como trampolim para gerar a conversação. Conforme a gente utiliza, a gente não vai precisar mais do enredo e não vamos precisar mais das perguntas. O aluno vai falando, a partir daquele gatilho que ele dá, você já faz uma nova pergunta, e já faz isso, vai ficando natural, tanto para o aluno, quanto para o mediador, tá? Então, assim, vocês têm aí agora em mãos essa listinha de perguntas, né? Que vai ser ali o trampolim para vocês. Então, agora chegou o momento de vocês prepararem o roteiro de perguntas de vocês, que vai servir de apoio para vocês na hora da roda de conversa, tá? Então, assim, o professor tem que estar em sintonia com a conversa, sempre. Então, aqui é só um roteiro. Às vezes, lá na hora, você vai sentir necessidade de fazer uma outra pergunta que não tenha no roteiro. Faça, tá, professor? Você é livre para fazer essa outra questão, aprofundar nesse outro assunto, muitas vezes. Não precisa necessariamente só fazer a pergunta que está no seu roteiro, tá? O roteiro é uma forma de organização, ok? Então, o Enfoque Jimmy não é um livro de receitas, nem um programa mecânico. O seu objetivo não é que os leitores recebam listas de perguntas para responder. Você pode parafrasear essas questões conforme a necessidade que você sentir, tá? Em todo momento. Agora, nós vamos para o nosso Em Ação. E o nosso Em Ação de hoje vai ser preencher o slide 8 do nosso plano de ação. Então, eu vou lá no nosso ICO, lá no nosso Classroom, certo? Estou no Classroom. Vou lá em atividades.
Vou entrar aqui, ó, em plano de ação. E tá, já até para o pessoal que entrou depois, já está atribuída para vocês, tá? Aqui nesse Classroom. Então, vocês vão acessar, ó, ali embaixo está com o nome de vocês, o meu não tá porque é o meu arquivo, mas o de vocês vai aparecer com o nome de vocês. Eu vou abrir aqui para aparecer todos para mim, só um pouquinho. Aqui, ó, eu consigo ver todos, tá? Então, vocês vão ver que vai aparecer o arquivo de vocês, ó, com o nome de vocês, tá bom? Quem está aparecendo aqui para mim, que ainda não está atribuída, porque eu acho que não abriu o arquivo, é só entrar e acessar, que ele já aparece, tá? Vou pegar o do Gabriel, tá, Gabriel? Só de exemplo aqui, que eu parei ali. Vamos lá abrir. Então, eu estou no do Gabriel, ó. Onde eu vou? No slide 8. Qual é o slide 8? É esse aqui. Questionamentos elaborados para o momento da interação de leitura. Então, aqui você vai colocar quais são as questões básicas que você vai trabalhar, que você está pensando em trabalhar, quais são as questões gerais e quais são as questões especiais. Então, esse é o mão na massa de vocês, tá bom? Vou colocar vocês no grupo, faz parte do mão na massa toda essa nossa explicação, né? Então, vou colocar vocês ali no grupo agora. Deixa eu... Isso, desse slide, Marley, lá no Classroom, você vai acessar o Classroom da nossa turma e pegar o slide do plano de ação, para você poder colocar ali as perguntas, tá? Aí, esse arquivo que eu coloquei as perguntas... Gente, espera só um pouquinho que eu vou tirar minha filha, que ela estava dormindo aqui no chão e ela acordou do nada. Só um pouquinho, vou colocar ela na cama. Espera aí. Desculpa, gente. Hoje ela tá aqui porque ela saiu do hospital agora à tarde, então ela tá bem enjoadinha. Mas, senta ali, vai lá na caminha, vai? Não, aqui não. É na caminha. A cama aqui, ó, tá do ladinho da mamãe. Vem aqui na caminha, vê? Bom, então vocês vão acessar essas questões que eu deixei aí o link para vocês, e vocês vão percebendo, olha, essa daqui é legal. Vocês viram que são várias questões, né? Então, vocês podem ir selecionando, alterando as questões de acordo com o livro que vocês estão trabalhando também. Vocês viram que em nenhuma pergunta é falado do livro? Nenhuma pergunta ali, eu estou relacionando, as perguntas são assim, situações que acontecem em todas as leituras, tá? Eu só vou abrir aqui para vocês as salas. Deixa eu só ver se tem alguém aqui que não está. Todo mundo está nas salas. Tem uma turminha que vai ficar na sala principal hoje, tá? Essa turminha que vai ficar na sala principal não vai receber um convite para ir para outra sala. Tudo bem? Então, vamos lá. O restante todos vão receber. Ainda tem... Isso, tem pessoal que ainda não entrou na outra sala. Aqui vai ficar só o Antônio, a Juliane e a Tati, tá? Que é do 6º ano.
Eu vou parar meu compartilhamento para, se vocês quiserem compartilhar, conversar, vocês podem conversar. Cada um vai preencher o seu, mas vocês podem trocar ideias, tá? Até porque vocês são ali da mesma série, tem perguntas que, de repente, vocês precisam até simplificar um pouquinho mais ali para o sexto ano. Lembrando, não coloque por quê. Tá bom? Professora, eu não entendi. A gente vai ficar aqui nessa mesma sala? Sim? Então, Nessa. Semana que vem eu deixo o 7º, tá? Hoje eu deixei o 6º, semana que vem eu deixo... Na outra semana eu deixo o 7º. vamos lá. De que forma que a gente vai organizar, então, para se entender e para a gente tentar fazer um... Acho que, boa noite, gente. Eu acho Boa que noite. poderia apresentar o slide, né, com as questões para a gente selecionar e até incorporar outras, né? Eu estou pelo celular, não estou em condição de ver nada aqui. Deixa eu ver aqui se eu consigo. Eu até estava olhando aquelas básicas ali, eu pensei aqui, estava até preenchendo no meu, em deixar quase todas elas dessas básicas aqui, eu deixei até aquela parte ali do teve algo que te intrigou, as 3 primeiras perguntas ali, se surpreendeu com alguma coisa, aí eu deixei nessa parte das básicas todas elas, porque eu achei interessante e bem amplo, assim, que eu dei 3 opções para eles escolherem de livro, então eu vou ter que fazer, eu acredito que umas perguntas bem amplas para não gerar muito, para falar de um apenas, né? E qual livro a professora sugeriu para os alunos? Então, eu meio aleatório, assim, eu sugeri O Pequeno Príncipe, aquele do Alice lá no País da Gramática. Não é, nem lembro o título agora, era do País da Gramática. E o outro eu sugeri aquele da Kiki, Entregas Expressas da Kiki. Esses 3 eu fiz uma sugestão e deixei para eles escolherem, assim, qual eles querem fazer a leitura. Ah, Kiki é uma graça, eles amaram os meus. Gostaram? Muito. E tem o filme, né? Tem videozinho na internet, dá para Pois é, né? Eu vi que tem o filme lá, achei interessante também. Eu já fiz a implementação com esse. Com esse. Mas eu queria, na verdade, eu tinha vontade de colocar um só, não assim, não para vários. Sim. Eu sugeri o Pequeno Príncipe, porque lá na nossa escola, além das aulas de leitura e redação e leitura, nós temos o projeto de leitura, então tem uma agenda, sabe, um cronograma para isso. E aí para pegar o gancho do livro, eu passei um videozinho para eles, 10 lições do Pequeno Príncipe, e eles gostaram, sabe? E a gente discutiu e tudo, aí eu indiquei o Pequeno Príncipe. Entendi. Gente, outra coisa assim, a gente tem o questionário, as perguntas aí, e como que vocês pensam a questão assim, vai ter parte escrita, eu acho que vai ser mais oral, eu fiz a pergunta até para a professora ali e acabou não me respondendo. Essa questão da exploração, vai explorar mais oralidade, porque se o objetivo porque se a gente for para o escrito, acaba voltando, eu acredito que ele não vai limitar a questão da fala, né, porque quando eles, sei lá, não sei o que vocês pensam em relação a isso, o que de repente era interessante também da parte escrita. Eu penso que, como é uma proposta de uma roda de conversa sobre o livro,
Eu acredito que seja mais na oralidade, né? Até para desenvolver mais assim a argumentação deles, né? A interpretação, enfim, para que eles falem o que eles pensam, né? Tenham um senso crítico, né? Tenham uma visão da obra, né? Que ela falou para a gente não dar nossa opinião. Então, quando a gente dá a nossa opinião, a gente limita o aluno, né? E às vezes ele tem uma visão totalmente diferente da nossa, e é às vezes até mais coerente, né? Mais interessante. Uhum. É que é por isso que eu estou perguntando, porque eu, pelo menos, quero focar especificamente daí na oralidade, né? Não vai ter. Eu pensei nisso, professor. Uhum. Até porque se a gente for também fazer escrita, a quantidade de aulas aí nessa implementação vai ser... não tem tempo, né? Uhum. Sim. Pois é, como é um 6º ano, né? O número de perguntas aí talvez tem que selecionar mesmo, né? A gente vai ter que dar uma boa peneirada aí para não ficar sei lá, cansado, de repente, né? não vai ficar só na básica, né? E talvez explorar uma especial ali, sei lá, não sei também, né? Até o imaginário deles, né? Porque eles ainda são crianças, né? E não tem um histórico de leitura, né? Pelo menos o 6º ano ainda são poucos, né? Que tem assim um histórico de leitura. Sim, eu tenho aluno que não sabe nem ler. Pois é, mais uma dificuldade, né? Então. O colégio que eu trabalho aqui, ele recebe alunos do 6º ano de 2 localidades. Então, a gente vê que de uma localidade até, às vezes, eles são um pouquinho mais avançados já, né? Mas chega de outra localidade que estão na estaca zero. Então, sempre tem esse conflito que nem não existe. É triste, né, professor? Eu tenho 3 6º anos, gente. O 6º A é incrível, incrível, impecável, sabe? Uma graça, tudo eles vão e mete a mão e faz. O B é uma dificuldade que não escreve uma linha sozinho, sabe? Não sabe escrever, troca fonema, igual dizer uma professora, é uma lástima, dá uma dó. E o da tarde é aquele povo pipoca, que eles pulam o dia inteiro, tudo doido, e sai uma coisinha, mas assim, naquele esparramo, sabe? Então, assim, totalmente diferente as 3 turmas. Totalmente. Então, não sei, gente, a gente vai ter que preencher lá aquele outro formulário? É o slide 8. A gente vai ter que colocar lá as perguntas ali que a gente faria. Então, por isso mesmo que vocês estão falando isso também, as minhas turmas são bem complicadas, por isso que eu imaginei ali que a gente deveria, pelo menos as básicas, manter. Eu acho que a gente tem que selecionar mais na próxima ali, que são nas questões gerais, que daí já é mais complicadinho para eles. Sim. Até pode, né, lançar aí depois, explorar, né, essas primeiras básicas, aí ver como que está o desenvolvimento, como que eles estão reagindo, aí, né, provocar eles nas seguintes, né? Por isso que eu até pensei que na minha, até coloquei ali bastante dessas básicas, só para dar uma introdução, para eles começarem a falar, porque também as minhas turmas são bem complicadinhas para leitura, para falar, sabe? Então, para ver se vai despertar. Uhum. Exatamente. Eu acho interessante explorar as básicas e algumas, assim, depois, né? Introduzir algumas das outras. É básica, depois a outra é o quê? Depois da básica, é gerais. Gerais. As gerais e as especiais, que daí ela já está no outro nível, já um pouco mais avançado, né? Avançado. Então, sei lá, né? De repente, algumas das gerais ali até dava para colocar, né? Sim, eu acho que sim. Daí a gente tem que selecionar ali o que colocar. Então, vamos escolher das gerais algumas? Sim. Das gerais, a primeira pergunta das gerais é: a primeira vez
lendo o livro, mas antes de ler, que tipo de livro, né, pensou que seria? Não sei, daí, gente, aí o que cada um em relação Eu a... acho que essa daí tá tranquila, né? Essa daí a gente poderia deixar, né? Vocês já leram, né, o livro antes? Foi diferente dessa vez? Eu acho que poderia, assim, reescrever de uma forma mais simplificada essa questão, gente, para ficar mais fácil deles compreenderem. Pode ser. Sim, sim, mais direta, né? Eu acho que seja mais objetiva, né? Sim, eu penso, assim, pensando nos meus, né? Aham. Não, mas a gente tem que pensar, mesmo às vezes, aqueles que a gente acha, às vezes, que são mais, têm um pouco mais de maturidade, e mesmo assim, às vezes, eles ainda... Eu vou tirar esse compartilhamento aqui, então. Pode deixar, professor, para a gente continuar. É que daí alguém precisa... porque daí não tem aquele outro lá para a gente não vai ter que preencher. É aquele que a gente estava fazendo. Aham. Alguém tem aquele aí que pudesse, então, já ir modificando, que daí eu compartilho esse das perguntas e alguém... Espera aí, deixa eu tentar aqui. É porque eu estava recortando, eu fiz uma cópia lá, estava recortando e colando da professora. Deixa eu tentar compartilhar. Quer dizer, eu vou escrevendo e vocês vão me falando, tá? Então, porque eu não sei o que eu fiz, que eu separei. Dois ao mesmo tempo não compartilha daí. Isso, tá bom. Daí eu vou... Eu acho que você pode pegar, então, do texto lá, que a professora postou lá, que tem as perguntas lá, copiar e colar lá, né? E daí a gente só acrescenta daí as que a gente decidir ali em relação não das especiais, mas das gerais, né? Isso mesmo. As básicas ali eu coloquei quase todas, como eu disse para vocês ali, tá? E depois cada um, de repente, pode até adaptar as próprias básicas, né? Depois dá para... Porque assim a gente é muito rápido para a gente pensar, né? Aí das gerais, cada um pode... vamos só arrumar essa daqui. Ali diz a primeira vez lendo o livro, né? Mas antes de ler, que tipo de livro pensou que seria? Dá para a gente deixar só que tipo de livro pensou que seria? Como que vocês acham, né? É o que eles imaginaram, né? Qual que seria a história. Eu acho que dá para... Tá. Do que trataria? Daí ele tem ali o que ele fez pensar isso, dá para a gente deixar. E depois da leitura, era o que esperava? Daí já eu acho que dá para manter, né? Que aí ele já vai forçando ele a argumentar, né? Sim, sim. Aí tem aqui, ó, já leu outros livros iguais a esse? O que era igual? E o que era diferente? Dá para manter também, né? Sim, né? Aí vamos ver o que mais que a gente poderia deixar aqui, ó. Se já leram livros antes, foi diferente dessa vez? Notou algo? Esse daqui tá meio parecido, né? Com aquele de cima ali. O que vocês acham? Eu acho que esse daqui, ó, tá embaixo ali, enquanto estava lendo ou quando pensa nele, encontrou palavras ou frases, né, que gostou? Eu acho que é interessante isso daí, né? Por causa de explorar vocabulário, né? Essas coisas, né? Né? Porque dependendo da região, a linguagem, né? Que tá... Eu vou pôr esse daqui, só vou dar uma reduzidinha nele aqui, ó. Enquanto estava lendo ou quando pensa nele, encontrou palavras ou frases.
Eu acho que dá, porque... Não, Chamou a outra atenção, coisa né? tem a ver com a imagem, isso que gostou? Que fez refletir, né? Isso. É que Tá. a ideia, né, como é o 6º ano, a gente não pode, né, assim, porque não já assusta, né, começamos a assustar, e daí já perde o objetivo que é, né, desenvolver, né, essa forma natural, né, sem cobranças, sem muito... Como se fosse um bate-papo mesmo, né? Mais uma conversa. Ó, Conversa aberta. tem mais uma parte aqui embaixo aqui que diz aqui, se o escritor te perguntasse o que melhorar algo nesse livro, o que falaria? Eu diria para ele, o que você mudaria neste livro? Ah, sim, então tá, vou digitar aqui. O que você mudaria nesse livro? Nesse livro, né, tem qualquer parte da história, né? De repente ele não gostou do personagem principal, Então, de repente ele gostou no final, não gostou lá numa parte lá no meio, que houve algum... Então, eu vou até colocar aqui, ó. Para ele, né, refletir, né? O que você mudaria nesse livro? Algum personagem, o final, né? Isso. Os nomes, né? Às vezes o nome do personagem, alguma coisa que de repente... Algum personagem, o final. Vamos dar uma olhadinha o que mais que tem lá que dá para deixar. Que partes do livro são parecidas com a vida real? Ó, que interessante também, né? Essa daí também é interessante. Né? Interessante. Deixa eu até colocar aqui. A minha turma tem 20 alunos, eu estou trabalhando com 5 grupos com 4. Cada quarteto pegou um livro para ler. Então vai ser uma experiência também nova, assim, para ver como que vai ser. Então vai surgir mais, como são livros diferentes, né? A gente vai ter na roda de conversa, daí vai dar são mais assuntos ali que vai girar dentro até despertar nos outros, né, a curiosidade. Isso. É legal, né? Quando eles começarem a expor, os outros já vão. Olha, tem essa parte aqui que diz aqui, ó, quando você estava lendo, você foi vendo as imagens, as cenas acontecendo, né? Aqui eu tô lendo aqui, mas eu tô imaginando fazendo as perguntas para o 6º, né? Então isso é uma coisa que eles vão... Eu já estou imaginando, ele vai dizer, mas o professor não tinha figurinha nenhuma. Visualizar para eles vai ser a imagem da figura lá, de algum desenho, né, na ilustração. Tem que detalhes, palavras, passagens, ele auxiliaram a ver melhor as cenas, que passagens mais ficaram na tua memória, quantas eu já histórias... acho que aí já vai aprofundando já, né, um pouco mais, né, já, Leu o livro lentamente ou rapidamente? Uma sentada ou por vários dias? Essa pergunta é necessária. Porque às vamos vezes... pulando página, né, gente? Vou colocar Quantas aqui, páginas você pulou? Eu acho que dá para a gente dar um stop aí, depois a gente pode... cada um adapta daí. É verdade. Já que os grupos estão voltando. Sim. Vamos para as especiais, então? Eu acho que as especiais tem que deixar. Eu acho que numa segunda, terceira leitura, eu acho que aí sim. Mas a primeira leitura, eu acho, assim, nesse formato, eu acho que tinha que ir devagar. Ok.
Oi, será que a gente entrou na turma certa? Eu sei que fui teletransportado para essa turma automaticamente. Sem... Nós somos 6º ano. É que nós ficamos com o link principal, ela criou 6 links só, e acabou na turma principal aí. Então, por isso vocês estão voltando para a mesma turma que a gente A gente está aqui demitido. Eu acredito que acabou o tempo, né? E o pessoal está retornando. Todos voltando, vamos só aguardar mais um minutinho até todo mundo chegar. Pessoal, eu sei que o nosso tempo está no limite, que hoje o roteirinho foi um pouco maior, mas vou tentar ser bem rápido agora na finalização aqui, tá bom? Vou só já colocar aí meus slides. Bom, então hoje era para vocês terem ali feito o roteiro de perguntas. Eu vou pedir para um de vocês, gente, eu queria assim que fosse bem rapidinho, um de vocês falava, eu apresento e já compartilha aqui com a gente. Eu quero que um de vocês mostre para a gente como que ficou o roteiro ali das perguntas que vocês elencaram, tá? Como eu disse, não precisa ser todas as questões, então o pessoal que estava aqui, eu vi que fez bem bacaninha, alguém quer mostrar, que estava aqui na sala principal, compartilha aí com a gente como que ficou, só para a gente ver. Ali vocês, se quiser falar ali, ó, qual foi o livro abordado, como formulou o seu roteiro, quais adaptações, paráfrase você fez. Rapidinho, 2 minutinhos. Tá, eu cheguei a comentar aqui dos livros que eu selecionei com os meus alunos, que foi, né, Pequeno Príncipe, As Entregas Expressas da Kiki e Emília no País da Gramática. E eles vão, né, escolher lá entre esses três livros. E aí, nós formulamos o nosso roteiro partindo do princípio que é 6º ano. Então, a gente tentou deixar o mais simples possível as perguntas mais diretas, mais objetivas para eles. E colocamos quase todas aquelas das básicas, todas as perguntas, quase todas, né, da básica, e das gerais a gente foi adaptando ali, deixando um pouco mais objetivas as perguntas, tá? Daí as mais complexas lá para o final, nem lembro qual era o nome, mas a gente não colocou nada ainda. Foi isso. Muito bem. Achou difícil, Juliane? Não, né? Foi simples, né? Não, foi simples. Até o final, ainda antes de vocês implementarem, antes de chegar lá na roda de conversa, dá tempo de incrementar, colocar outras perguntas, diminuir. O pessoal que ficou com medo ali, não, vou colocar um pouquinho a mais, ou todas, dá tempo depois de diminuir também, tá? Gente, só lembrando disso aí para vocês, tá? Bom, então hoje nós vimos a escola como principal ponto da promoção da leitura. Também trabalhamos a mediação leitora e o papel do professor como mediador.
os roteiros de perguntas e continuamos o plano de ação. Então, isso foi nossas atividades de hoje. Obrigada ali pelos emotions, espero que vocês gostem desse roteiro até o final, porque eu acho que está sendo um roteiro bem interessante, tanto para mim quanto para vocês. Espero que vocês gostem bastante. Lá no nosso slide que eu deixei no material, tem esse link aqui, que é a obra completa do Adam Chambers. Então, quem tem curiosidade de conhecer toda a obra do Adam Chambers, está disponível aí para vocês, tá bom? E o Contribua Conosco, que também está lá, mas eu vou colocar rapidinho, mas vocês podem preencher. Depois eu vou colocar esse Contribua Conosco também. Deixa eu já colocar aqui no chat de vocês. Lembrando que o Contribua Conosco é da reunião de hoje, então é a reunião das perguntas Jimmy, tá? Eu já vou encerrar e aí vocês podem responder. Gente, lembra que a nossa turma é a turma D de dado, tá bom? Só isso aí para vocês lembrarem, daí vocês podem responder o formulário. E para finalizar, então aqui, e já finalizamos, né? Eu só vou tirar uma foto de todos vocês e vou dar uma boa noite. Para isso, eu vou parar o meu compartilhamento para aparecer todo mundo aqui na minha telinha, senão não aparece todos vocês. Então, eu vou tirar aí um print nosso. Gente, boa noite, beijos, queijos e até semana que vem. Bom descanso aí para vocês, tá? Boa noite. Tchau. Até mais. Até mais. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, gente.